Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Siga-nos em Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. Estamos também no YouTube e no TikTok. Apoie-nos no apoia.se/LaMezclaPodcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Hoje conversamos com Daniel Baraúna, vocalista e percussionista da banda Quimbará, uma das bandas de salsa mais importantes aqui da cena latina, São Paulo. Seja muito bem-vindo, Daniel. Oi Miriam, tudo bem? Valeu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, vamos tentar começar pelo começo, né? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, até chegar na banda Quimbará e um pouco também da história do Quimbará. Do Quimbará ou da Quimbará? Às vezes a gente chama de banda, às vezes a gente chama de grupo, pode ser os 2, né. Bom, meu nome é Ok. Daniel Baraúna, eu sou músico já faz uns 15 anos. Tive alguns grupos musicais que eram mais amadores que profissionais antes da banda atual, né, da Quimbará. O último projeto que a gente teve era um grupo que tocava música só do Itamar Assunção, chamava Faísca, e atuou, assim, durante uns 4 anos, ali entre 2011 e 2014. E aí depois que esse grupo terminou, eu me juntei com o Thales, o Tom, que é meu parceiro, né, sócio fundador, assim, da banda, e a gente bolou um projeto para tocar música de outros lugares da Latinoamérica que não o Brasil. A princípio a ideia era tocar música de qualquer país que não fosse o Brasil, abrir bastante, assim, o escopo, mas aos poucos a gente foi sacando que ia ser impossível fazer com o mínimo de qualidade abrindo tanto. E a gente foi aos poucos fechando o foco na música cubana, na salsa, pouco em cúmbia também, alguns tipos específicos de cúmbia. Isso foi, sei lá, em 2014, 2013, a gente começou a bolar, assim, a banda. A gente estava bastante sobretudo no Buena Vista Social Club, esse fenômeno, né, que acabou meio que divulgando a música cubana mais tradicional, dos anos 50 e 60 mundialmente. E foi a partir das músicas do Buena Vista e do repertório que a gente começou a montar o repertório, e a gente foi aprendendo à medida em que foi bolando a banda mesmo, né. Era eu, o Thales e o Paulo, que é um outro amigo que foi o congueiro original da banda, o primeiro congueiro. A gente se dividiu entre os instrumentos, então eu, como ia cantar, aprendi a tocar maraca e güiro, o Thales aprendeu a tocar bongô e o Paulo aprendeu a tocar conga, e a gente já tocava outros instrumentos, né, mas foi meio que realmente do zero que a gente foi aprendendo. E aí, ao longo do tempo, a gente foi conhecendo outras pessoas da cena de música latino-americana, sobretudo desse universo mais da salsa, descobrindo que tem um monte de gente de Cuba, da Colômbia, Venezuela, do Peru, chilenos, argentinos, bolivianos, né, e por aí vai. Aqui em São Paulo, que é de onde a gente trabalha, né, onde a gente mora, onde a gente opera, e que é uma cidade que acaba realmente reunindo gente de muitos lugares diferentes. E a gente descobriu que aqui tinha potencial de realmente ter uma cena latino-americana de música, e então a gente foi, ao mesmo tempo que procurando fomentar isso ao longo dos anos, foi pesquisando, foi entrando gente na banda, foi saindo gente, e a gente foi formulando a coisa, e aí passam-se 10 anos e a gente tá aqui agora, tocando, trabalhando, enfim, levantando essa bandeira e feliz que rola realmente um movimento de música latino-americana, espanhol, São Paulo. Acho que, sei lá, resumidamente, assim, é por aí. E eu vi que você canta, né, canta músicas Aham, até difíceis, assim, inclusive da pronúncia, né, da Célia Cruz, "quimbara, quimbara, cumba, quimbaba", que tem uma pronúncia, uma articulação aham, super difícil, né. Eu demorei uns meses para conseguir cantar esse refrãozinho. Você como é que é a sua relação com o espanhol hoje, né, porque para aham. cantar todos esses grandes mestres da salsa, né, eu pelo menos tenho uma reverência muito grande por todos eles e é um desafio, assim, para a maioria dos brasileiros, sobretudo considerando que o espanhol, de Cuba, ou o espanhol caribenho, assim, de maneira mais ampla, não é a coisa mais natural e simples para a imensa maioria dos brasileiros. Uhum. A gente, de uma forma geral, quando tem referência de espanhol, tem referência mais de pronúncias portenhas, né, alguma coisa mais, sei lá, chilena, essa Cantar coisa um pouco mais do espanhola sul aqui no mesmo, né. Brasil, Ou em espanhola São mesmo. Paulo, né, ou de repente, talvez o pessoal lá no Pará, entrevistei o Eduardo Barbosa, um beijo para ele, o homem sem classe, e lá eles têm um pouco recebem bastante influência caribenha, Total. mas aqui
para o sul e sudeste são referências mais do Cone Sul, né. Como é que é a sua relação, então, com o espanhol? Como é que você estuda espanhol, já estudou, morou em algum lugar que fala espanhol? Então, a minha relação com o espanhol é uma relação de origem familiar. Eu tenho avós que foram nascidos na Espanha, em Valência e em Requena, né. E eu tive a oportunidade de conviver bastante com o meu avô, sobretudo minha avó era bastante doente já quando eu era pequenininho, ela faleceu quando eu era bem novo, mas com o meu avô eu pude conviver até uns 10 anos, e ele nunca aprendeu a falar português, sei lá, nunca se propôs a falar português, ele sempre falou meio que uma mescla entre o espanhol que ele falava e o suficiente para ser compreendido e para se comunicar, até como uma forma também dele, manter a identidade dele, né, enfim, essa coisa de imigrante, né. E então, quando eu era bem pequenininho, de criança, eu convivi bastante com ele, e não é que me foi ensinado formalmente, assim, a língua espanhola, mas eu fui convivendo, conversando com ele e minha mãe meu pai também sempre trabalharam muito, assim, então eu passava bastante tempo com ele, ele morava no mesmo prédio que eu. E aí acabei pegando boa parte dessa parte mais fonética através dele. Só que o louco é que quando eu tinha uns 10 anos ele se mudou, né, ele casou de novo, depois que minha avó faleceu ele acabou se mudando e a gente se viu bem menos. Eu passei uns 15 anos da minha vida praticamente sem falar a língua. De alguma forma estava lá, não é que assim, eu esqueci das coisas simplesmente, mas não tinha muita interlocução, nem, sei lá, aula, alguma coisa do tipo, né. E aí retomando esse repertório latino-americano, eu acabei entrando em contato de novo com isso, e foi muito louco, porque realmente trouxe muitas memórias, é uma certa reconexão também, e é isso, apesar de ter, né, parte da família espanhola, eu também me considero brasileiro, então é um jeito de falar mais latino-americano. Então nesse sentido, pra mim, assim, pessoalmente, a referência de sotaque nunca foi super argentina, assim, ou mais esse Cone Sul. Era uma coisa mais do meu avô, e aí então quando a gente começou a mergulhar nessa coisa da música, sobretudo cubana, de Porto Rico e da Colômbia, eu acabei meio que indo de cara estudando, né, essas músicas e tentando pegar um pouco a partir daí, acabou que não foi uma confusão, foi meio como se estivesse acessando de primeira mão, assim, essas coisas, sabe. Então, eu acho que o lance foi mais esse, assim, às vezes eu tenho acho que eu tenho uma pronúncia que eu considero boa, eu tento cuidar disso, inclusive cantando em português também é uma cantar tem vários aspectos, né, e vários âmbitos, assim, pra cuidar, assim como falar, entre outras coisas, mas um deles é a pronúncia e pra mim isso é muito importante, sobretudo porque tem um aspecto rítmico da pronúncia. Então a delimitação, sobretudo das consoantes, tem a ver com onde as notas vão cair e como isso se articula. Então eu vou meio que estudando música a música, uma tela em branco, assim, a ser estudada, sabe. Agora, pra mim é mais fácil reproduzir do que formular as coisas em espanhol. Então, a salsa, né, a música cubana tem um aspecto de improviso em praticamente todas as músicas, né, são músicas que elas são vivas, elas vão sendo montadas à medida que a gente vai tocando. É claro que, assim, os improvisos partem de um vocabulário, muitas vezes, que a gente articula e que existe, né, não é que você está improvisando, está se criando tudo o tempo inteiro. Existe um meio do caminho entre o que você mobiliza do que você já conhece, e o que você pode formular e criar, né. Mas, pra mim é mais difícil improvisar, né, obviamente, do que reproduzir as músicas, né, que já são feitas, então com o tempo consigo estudá-las, sabe. Sim, inclusive vocês devem ter um tempo de ensaio aí, e para reproduzir vocês têm um ensaio, tem repetição e repetição, tem estudo antes, né? É, não, com certeza, né, essa profissão de musicista, meu, você tem que estudar o tempo inteiro, nunca acaba, né, a necessidade da prática. Tem outras profissões que você se forma e aí você já meio que atua, e a sua atuação já é o suficiente para que você reproduza a sua prática, mas pra gente tem que não tem Sim. não tem pra onde correr. É, eu sou professora de espanhol, faz 20 anos que eu estudo espanhol Aham, e continuo estudando. Continuo aham. estudando e vou continuar para o resto da vida, né. Mas É, me né. fala uma coisa, o Quimbará tem uma mistura de integrantes brasileiros e cubanos. Se eu entendi bem, são Aham. 2 cubanos e 6 brasileiros, é isso? É, sim, a gente tem, a formação básica é isso, mas tem a gente meio que foi se organizando com uma rede, tem bastante gente que participa, que às vezes não é da formação principal, sei lá, mas que tá ali também orbitando, né. Então na formação básica, assim, que seria a formação padrão, são 6 brasileiros e 2 cubanos. Os cubanos são o Hanser Ferrer, né, que é o pianista, é um super pianista, assim, um dos músicos mais impressionantes que eu conheço, um cara, além de tudo, muito generoso também, muito parceiro, mas, assim, é impressionantemente
não só a capacidade dele técnica, mas também o repertório dele, ele é um grande estudioso, da música cubana em especial. E o Eduardo Spassandi, né, que também é conhecido como cubano, que é o congueiro e timbaleiro da banda, que é também uma super autoridade, já é um cara que tem acho que 53 anos, ele veio para o Brasil nos anos 90 e é um cara que já vem de Cuba como um super instrumentista para dar aula na Universidade de BH, lá em Minas, e acaba ficando aqui no Brasil, aí toca com Jota Quest, vai para o Carnaval da Bahia tocar com a banda Beijo, mora anos lá, depois veio aqui para São Paulo, e eu tive o prazer de conhecê-lo no Sindicato dos Músicos, ali perto do Copan, no centro de São Paulo, fazendo aula com ele. Ele dava umas aulas coletivas, isso antes da pandemia, e foi assim que eu e o Thales conhecemos ele, aí depois de um tempo ele entrou na banda. Mas é louco que, assim, São Paulo tem uma comunidade bem vasta de músicos cubanos, não só cubanos, mas cubanos sobretudo, tem, sei lá, vários pianistas, tem percussionistas, tem cantores, cantoras, instrumentistas, e isso é muito interessante, à medida que a gente foi agitando a banda, a gente foi conhecendo outras pessoas, né. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. E como que o fato de ter 2 cubanos, na banda, na formação básica da banda, influencia no som que vocês fazem? Ah, a influência é total, né, como a gente faz, bastante. É difícil super delimitar, porque existe uma questão até de lugar de enunciação mesmo, né. Mas a gente se propõe a fazer música de origem cubana, sobretudo. A gente toca, né, salsas também de Porto Rico, né, desse universo mais da Fania, algumas coisas da Colômbia, mas o nosso foco, sobretudo pelo contato também com os cubanos, acabou sendo bastante a música cubana, que é super vasta, né, assim que nem a música brasileira, tem diversos gêneros musicais diferentes, momentos diferentes, tem um repertório bem vasto, né. Então, quando a gente primeiro a entrar na banda foi o Eduardo, né, foi o Eduardo Cubano, a gente já fazia aula com ele, né, de conga, a banda já existia fazia uns 2 anos, assim, e a gente sempre teve um interesse muito grande em aprender as coisas que ele se apresentou pra gente como um professor, além de um músico incrível, né, e é um cara muito generoso, assim, de coração muito grande. Então a gente de cara já, né, chamou ele pra fazer parte da banda. Na verdade a gente nem chamou ele pra fazer parte da banda, o que rolou foi que, o nosso congueiro original, Paulo, ele foi fazer um mestrado em estudos literários na Unicamp, e estava no momento meio de decidir se ele ia continuar na banda ou não ia continuar na banda. A gente estava num processo de profissionalização e de, né, dando passos, e acabou que ele acabou saindo da banda e a gente precisava de outra pessoa pra tocar a conga. Então a gente chegou para o Eduardo e falou: "Meu, você não tem algum aluno aí, né, uma aluna, alguma pessoa legal pra recomendar, pra tocar com a gente?" Ele falou: "Meu, vou eu mesmo, né." E a gente ficou super lisonjeado. E aí nessas a gente já começou a trocar muito com ele, porque realmente, apesar da gente ter acesso à internet, a uma série de material mesmo, né, que antigamente a gente não teria se não fosse pela internet, tem muita coisa que se transmite de forma oral, se transmite pessoalmente, né, são conhecimentos que são mais complexos que isso. Então, o cubano já entrou na banda, né, o Eduardo já entrou na banda com a gente muito interessado no conhecimento dele e nessa troca, e ele também ficou muito animado, ele é super amigo nosso, né, e gostou da banda também de cara. Acho que em parte também porque dentro dessa chave de imigração, muitas vezes você é difícil você estar em contato com o seu próprio repertório, né. Então ele é um cara que estudou a vida inteira em Cuba, né, ou sei lá, uns 25 anos, quando ele veio para o Brasil, muito mergulhado naquilo, e aqui ele tocou em bandas de música pop, tocou em bandas de axé, tocou gravou sertanejo pra caramba, fez DVD com a Marília Mendonça, é um músico super gabaritado, assim, mas talvez faltasse uma banda pra justamente tocar coisas que fossem cubanas e exercitar esse lado também dele, né. Então acabou que isso foi uma certa interação, né, a gente muito interessado no que ele traria, no que ele propõe, na opinião dele, em tocar também, se tocar junto, e ele também interessado nessa troca pra falar: "Pô, que legal, né, a gente tá fazendo um projeto que me interessa." E de uma forma semelhante o Hanser também. Então o Hanser ele é um cara, assim, ele é um maestro mesmo, e é um estudioso profundo da música cubana, tanto tradicional como mais da timba pra frente, né, a partir dos anos 70, 80, que é um universo da música cubana que a gente conhece menos. E é um cara, assim, muito criativo e muito propositivo, e faz parte de diversos projetos, né, e é um cara que, assim, enquanto músico, trabalha absurdamente, né. Então tem uma coisa Uhum. de que esse contato com esses cubanos mudou completamente o som e constitui, assim, né, bastante do que a gente faz, e a gente tá nessa troca, né, a gente tentando entender como fazer o melhor possível. É claro que também não é, assim, a música cubana também não é uma coisa só, né.
Muitas vezes mesmo o Hanser e o Eduardo divergem como fazer um certo pedaço, né, é uma cultura viva, né, imóvel. E aí, a partir disso também, de um tempo para cá, a gente tem tentado formular como seria então essa mistura entre a música cubana e a música brasileira, efetivamente. Então, assim, pensando em fases da banda e primeiro a gente formula a coisa, pensa: "Bom, a gente precisa aprender, né, tocar e seguimos aprendendo e vamos seguir aprendendo a vida inteira". Reprodução, né, a princípio, e agora a gente está no momento de pensar: "Beleza, a gente já tem algum acúmulo de coisas, então vamos pensar criativamente como que seria a gente assumir justamente essa multiculturalidade dentro do grupo", né. Então é um momento que a gente tanto tenta rearranjar músicas que já existem, como também dentro dessa chave cubana, né, e da salsa, e do Bad Bunny também a gente fez um show mais moderno, como a gente tá montando um show agora de música brasileira arranjada à moda cubana, ou à moda latina, né, como se diz, moda mais salseira, enfim. E aí é onde eu queria entrar, né, porque o La Mescla é um Uhum. podcast de misturas culturais latino-americanas. Como é que chega esse sabor? O que que os brasileiros como que os brasileiros, o público de vocês, reage a essa a toda essa cubanidade, a todo esse a salsa, né, porque apesar de ter uma raiz comum afro com o Brasil, vem de outro lugar. E aqui em São Paulo, por exemplo, eu imagino que o público de vocês, deve ser sobretudo branco, imagino eu. Então como é que o público recebe? Porque se vocês forem tocar salsa em qualquer lugar que se fala espanhol, todo mundo conhece todas as letras, todo mundo dança, todo mundo que vai num show desses minimamente conhece o básico da salsa, né. Como é que funciona essa relação com o público brasileiro? Então, eu acho que depende muito do lugar onde a gente toca, né, a cada momento, tanto em cidade quanto estabelecimento mesmo, que acaba gerando públicos diferentes ou até mesmo um encontro de públicos diferentes, né. E aí tem um pouco a ver também, às vezes, até com que tipo de show a gente leva, ou qualquer proposta específica, né, daquela ocasião. Então, entre os públicos que são públicos que a gente reconhece como públicos que frequentam o nosso show, tem uma galera muito grande que é da origem de dança de salão. Então é uma galera que dança salsa, que tá ligada muitas vezes em campeonatos de dança de salão, ou que é interessada em salsa, bachata, no forró também, na gafieira, zouk e por aí vai. Então é um público que acaba se encontrando e São Paulo, por ter muita gente, acaba fomentando a criação de comunidades de interesses, né, que às vezes na cidade tem vários, em que outras cidades menores não vai ter tanto, e as cidades grandes podem não ter da mesma forma. Então essa galera, por exemplo, eles têm um repertório deles que é um repertório mais classicão do que se dança de salsa e de bachata, às vezes pedem coisas outras, né, e são públicos muito parceiros, assim, porque eles têm, né, a vontade de que haja bandas que toquem isso ao vivo e a gente precisa de público também, e então rola uma parceria de anos, assim, pessoas que a gente já conhece há muito tempo. Essa galera conhece bastante, né, de salsa, de uma forma geral. Não é que, assim, existe uma intersecção total entre o repertório que eles esperam muitas vezes e que a gente toca, mas a gente tá sempre em diálogo e propõe também. Existe uma relação que acaba sendo de confiança de tipo: "Meu, vamos", né, às vezes nos é proposto o repertório, às vezes a gente propõe repertório. Essa é uma galera, por exemplo. Outro grupo, que também é bastante diverso, é um grupo pensando em mais amplamente em imigrantes latino-americanos hispanohablantes de outros lugares. E aí são pessoas que trazem suas bagagens, né, e conhecem. Existe um repertório geral aí que é conhecido bastante e tem as coisas locais de cada lugar. Então a salsa de Cali é de um jeito, né, especificamente, quem for da Colômbia muitas vezes vai conhecer, no Peru é outra história, né, essa pessoa vier da República Dominicana, enfim. E aí cada um vai trazer um pouco o que gosta, mas vai se encontrar um pouco, e nesse sentido é muito legal, eu sempre fico muito feliz de, sei lá, poder sentir que as pessoas estão um pouquinho mais perto, né, de onde elas vieram, naquele momento que elas estão no show, de que elas têm algo que é familiar, né, que existe uma surpresa. Existe um público que talvez seja mais ligado no fenômeno do Buena Vista Social Club, que a gente tem um show específico disso, né, que a gente montou tanto para pesquisar, mas também para ter um show que a gente pudesse tocar em vários lugares e que fosse bem divulgável, porque o Buena Vista Social Club alcançou muita gente. Que aí é um público que muitas vezes que varia, mas talvez seja um pouco mais velho ali, 50 a mais, dependendo do lugar onde a gente toca, pelo preço do ingresso, acaba também selecionando para ser uma galera mais de classe média alta, que tem uma relação de familiaridade com aquele tipo de música,
não necessariamente com tudo que é cubano ou com a salsa, às vezes vem pela via de ter gostado de boleros, porque de alguma forma também havia alguma circulação de música de tango, de bolero, de música rancheira nos anos 50, 60. Existe algumas gerações que ainda estão vivas e que frequentam nosso show que trazem isso como uma experiência de infância, de formação musical mesmo, né. Acho que aí, suponho eu que principalmente esse pessoal do bolero e do tango é um pessoal 70 a mais, É. É, ou isso ou que ouvia música com o avô, com a avó, assim, também. Mas sim. Tango, na também verdade, faz tem uma galera sentido. que dança porque curte música de salão, dança de salão. Então, às vezes Uhum, vai um pouco por essa via também. uhum. Inclusive tem um amigo meu chileno, não sei se você sabe quem é, o Samuca Cartes, que é um super pianista que tem um conjunto de tango muito legal, cara. Ele é um cara massa, assim, não sei se você já pôde Eu já entrevistá-lo, assim. vi ele tocar, no não vou lembrar agora, mas eu já vi ele tocando, ele é muito legal, ele é conhecido de um conhecido meu, Uhum. um dia a gente vai trazer ele aqui para o É, La ele é um Mescla. ele é um cara massa, que ele mescla várias coisas, assim, ele toca salsa, toca música, tem esse universo do tango, tem coisas mais de chacareira, ele toca música venezuelana, ele é um cara que mistura um monte de coisa, ele é muito gente boa também. E aí, mais recentemente, a gente também montou um show temático de Bad Bunny, e a gente toca num lugar no Bexiga que chama Funilaria toda quarta-feira, e é um show, uma festa que tem uma cara mais contemporânea, e mais pop. Então, assim, rola muito perreo, regueton, bachata na discotecagem. A gente também foi incorporando coisas mais modernas no nosso repertório, que de uma forma era mais cubano tradicional e salseiro dos anos 70, né. Então a gente coloca coisas do Maluma, sei lá, da Anitta, e aí Uhum, recentemente a gente montou esse show só de Bad Bunny, que a gente deu uma modernizada também, e agora a gente tá em contato com outro público, que é uma galera mais nova, ligada nessa cena mais de regueton, que é uma coisa também bastante de São Paulo, assim, talvez haja em outras cidades do Brasil, mas, por exemplo, no Rio, não sei se tem um movimento tão grande, assim, de gente que curte isso, como tem em São uhum, Paulo, né. Então, na verdade, o público acaba sendo bem heterogêneo, depende muito da ocasião, né. E aí tem também, sei lá, talvez um outro público, que aí eu possa pensar quase que um grupo fora disso tudo, que é uma galera que foi desavisada e que realmente se surpreende, e é legal isso também, né, tem um certo efeito de: "Pô, que bacana, essa pessoa não conhecia, nunca tinha ouvido nada disso, então massa, a gente pôde apresentar e pôde curtir junto", né, isso talvez entre nesse espaço mental, cultural aí, nesse universo, né, do imaginário. En la mezcla de lo puro, ya antes que puro fue mezcla. E outra coisa que me deu curiosidade, eu, peguei vários vídeos lá no Instagram de vocês, né, e li também o press kit de vocês, tá super bacana, e é uma banda são 8 homens, né, ocasionalmente, uns dos vídeos eu vi que tinha 2 bailarinas, fui pesquisar um pouco sobre elas são bailarinas profissionais, né, então, é uma banda, de 8 homens com 2 mulheres com roupas bem sensuais, assim, bastante pele à mostra, dançando bem sensualmente. Eu já vi inclusive em alguns vídeos no balcão de bares e etcétera. O que que vocês querem transmitir? Não sei, eu sendo não quer Uhum. a roupa da mulher, enfim, tem toda essa discussão, né, mas me choca um pouco uma banda, de salsa, que mesmo com toda a pesquisa que vocês têm, para um público leigo, acaba reforçando um pouco o estereótipo da latinidade. "Ai, ai, ai, maracas!" E de repente tem 2 bailarinas lá super sensuais dançando em cima da barra do balcão do bar. E eu sei que tem um trabalho super importante de vocês, mas isso me chamou muito a atenção, sendo 8 homens com 2 mulheres dançando, né. E qual que é a intenção por trás disso? Como é que vocês chegaram a isso e como é que é a reação do público a isso? Então, a gente recentemente, assim, foi uma coisa de uns 2 anos pra cá, começou a ter apresentações com parcerias com dançarinas e dançarinos também. Ao longo da história, a gente fez parcerias de, tipo assim, ter aula de dança e ter show, né, então eventos pra galera de dança especificamente. Na Funilaria, que é esse espaço que a gente toca toda semana, já faz uns 2 anos e meio, a gente formulou, na verdade a gente participa, né, que a gente pensou nisso, mas a gente compõe esse universo que envolve aula de dança e dançarinos e dançarinas, discotecagem e música ao vivo, né. As 2 dançarinas que você viu nesses vídeos do Instagram, são as professoras de dança que trabalham lá e que são dançarinas, né, que é a Bárbara e a Cleire, que são, assim, super especialistas, assim, mais de Sim, são 20 super anos trabalhando com campeãs isso.
são super campeãs de acho que de campeonatos de bachata e de salsa, então realmente são 2 super profissionais, né. Sim, a gente tem uma relação de colaboração mesmo, né, então assim, elas são um dos 3 entes que compõem a festa, né, pensando assim, discotecagem, dança e música ao vivo, né. Então tem aula de dança, depois tem o show, e sempre no show tem algum momento do show que tem uma performance de dança, que não é uma coisa que é super scriptada pela gente ou combinada, foi uma coisa que acabou se convencionando ao longo das festas, e algo que é totalmente montado por elas de forma autônoma. Então tanto qual que é a coreografia, qual é a música, em termos de vestuário também, então não é uma coisa que assim, faz parte do nosso kit, da nossa proposta ter, essa formação, 8 homens, 2 mulheres e vestimenta. Isso é uma coisa realmente autônoma delas, né, e acho que é um universo que realmente pra mim, enquanto homem, né, assim, não cabe pensar se é certo, se não é, né. Eu acho que é claro que assim, eu entendo o que você está dizendo e acho que quando você tem uma imagem, isso comunica, né, obviamente tem um post, Isso né, então assim, é isso que eu qual quero que é a dizer. ideia, E eu né? não quero não, Você e sente assim, que, eu tipo não quero assim dizer não quero ser uma pessoa pudica, que eu não sou, e querer tirar a sensualidade. Gente, quando eu já fui na Súbite e rebolei até o chão. A Súbite é uma festa de regueton e tá, sabe, tá tudo certo, mas é porque isso realmente comunica alguma eu tô aqui de fora, né, isso traz uma comunicação, principalmente uma banda de 8 homens. não, eu entendo, inclusive isso é uma questão, assim, não é que a gente sente orgulho, né, de ser uma banda de 8 homens. E recentemente a gente começou a tocar com uma cantora cubana muito massa que chama Liena Centeno, que também é uma pessoa que pode ser Sim, legal pra entrevistar. A sim, ideia ela na tá na minha verdade lista. Ela tá na minha não é lista. uma militância nossa, muito pelo contrário, assim, eu acho que isso inclusive é um problema, assim, né, ser uma banda estritamente masculina. A gente obviamente não, mas a gente tem uma preocupação em ter uma postura ética, né, de uma forma geral, a gente, tipo, não é uma banda que procura reproduzir opressões de uma forma geral, assim, existe uma preocupação, não é simplesmente uma banda de 8 homens, né, mas ainda assim, é real, né, assim, não é não é massa ser só 8 homens, né. Uhum. Mas apesar de haver essa imagética, assim, essa eu entendo o que você está dizendo, assim, eu vejo uma imagem, a imagem que me passa é uma banda de 8 homens, com 2 moças dançando, né, que estereótipo é esse? E eu entendo essa semiótica, assim. Nesse caso, realmente é uma coisa que não passa muito pela gente. Tipo assim, não cabe a mim dizer pra elas: "Usem outra roupa", Dance ou mais assim, "Acho dance legal", menos. "Não acho legal", sabe. Tipo assim, elas são autoridade no que elas fazem, né, e tá dentro da atuação delas, inclusive a forma como elas querem se colocar, assim como tá pra gente a forma que a gente se coloca também, né. Acho que tem uma coisa muito de um respeito, assim, né. Isso é muito na funilaria. Nos shows de Bad Bunny, por exemplo, a gente fez shows também com a Paulera Canteiros, que é uma super DJ e professora de dança e bailarina argentina, que já tem um recorte um pouco diferente em termos de roupa, estético, né. Eu acho que é uma coisa também que, assim, existe um acúmulo que vem muito dessa coisa dos campeonatos de dança de salão, que é o background da galera professora de dança muito de São Paulo, ou talvez, sei lá, do Brasil, que é um meio, assim, de que é o alto rendimento para esses profissionais. E isso se encontra com a gente vindo por um outro lado, né, enquanto banda, né, e colaborando, assim. E acho que também é um pouco agora um momento de justamente sacar como é que é essa interação, né. Tipo, como que rola essas performances, como uma coisa se integra na outra. Mas não é que a gente pensou nisso, concebeu, ensaiou, sabe. É uma coisa que aconteceu de forma orgânica nesse ambiente da funilaria, Uhum. sabe. E como é Mas que eu o entendo o que você diz, público assim, eu e não como é que o público tô recebe? Porque eu suponho, imagino que essa não seja uma leitura só minha, né. Existem diferentes graus de letramento do público com relação a isso, por mais que não seja, como você está dizendo, intencional e pensado dessa forma, tem alguns públicos que podem entender que esse é o normal, que esse é o latino. Como é que isso é recebido pelo público na funilaria e em outros lugares onde vocês podem tá levando esse formato de show, de festa? eu não sei. Me pergunto, assim, se tipo chega a ter esse alcance, assim, a proposição de definir o que seria algo latino, sabe. Eu acho que na funilaria especificamente tem públicos que também são bem heterogêneos, né, então tem uma galera que é super mais nova, tem uma galera um pouco mais velha,
pessoas que gostam de tipos de música diferentes, né. Tem uma coisa de, assim, apesar da funilaria tradicionalmente ser um lugar mais associado ao público homem gay, as noites de quarta-feira, que são quando a gente toca, tendem a ser mais diversas que outros momentos que são mais predominantemente homens gays. E aí tem uma galera de tudo quanto é jeito, assim, eu não sei se eu saberia determinar ou pescar, tipo, como que isso é lido necessariamente. Acho que, assim, para o meu lugar, pensando um pouco no meu lugar de enunciação, assim, eu não sei se é muito se cabe a mim controlar isso, né, porque no fundo também tem uma coisa que tá em jogo dentro desses gêneros musicais, e que é sempre uma discussão, e é claro que não sei como solucionar isso, assim, mas que é tipo uma diferença entre pensar em músicas que falem sobre corporeidade, que falem sobre sexualidade, que falem sobre experiências muitas vezes de uso de droga, de bebida, de festa, que são experiências que são próximas à experiência das pessoas no mundo, né. Nas Sim, festas, e também um pouco essa oposição entre uma certa moralização de culturas de origem afrodiaspórica, a supersexualização, a objetificação dos corpos, né. Então é um terreno muito delicado, pra sim. cercear. Eu acho que, assim, são elementos que convivem dentro de uma complexidade, porque a gente tá falando de complexidade no fundo, saca. Quando a gente fala Uhum. de uma balada de cultura latina, gêneros diferentes, lugares diferentes, né, eh, culturas diferentes, histórias diferentes, sentidos diferentes nas letras também, e isso acho que passa por performances corporais diferentes também, sabe. Então eu penso Claro. mais em algo no sentido de a presença de coisas diferentes do que, tipo, estabelecer uma via normativa através dessa performance. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu entendo que isso possa gerar, leituras diferentes para pessoas diferentes, sabe. Hum, Inclusive uma leitura claro. do tipo, meu, meio estranha, né, tipo, a banda de 8 caras, assim, né, e as dançarinas, assim, com pouca roupa, enfim. Eu acho que isso também é uma leitura possível. Mas ao mesmo tempo, acho que também tocando esse tipo de música e fazendo esse tipo de colaboração, é de se esperar que haja interpretações múltiplas, né, e algumas Claro, talvez como vão tudo, ser por como outras vias, né, qualquer como tudo. a partir do momento que você bota um pensamento, uma expressão, da forma como for, ela está aberta a diversas interpretações. Bom, a gente vai se aproximando um pouco mais do final da nossa entrevista, e aí agora é o momento de você deixar aí o seu jabá. Onde que as pessoas podem te encontrar, ao longo dos meses de fevereiro e março de 2026, por onde vocês vão estar tocando e deixar um recado aqui para o público do La Mescla. Beleza. Bom, gente, ó, a página da banda, né, ou do grupo Kimbará, como vocês preferirem, é @banda Kimbará. Kimbará se escreve Q-U-I-M-B-A-R-A. A gente tá no Facebook, tá no Instagram, são caminhos fáceis de falar com a gente ou de saber da nossa agenda. A gente tá todas as quartas-feiras no bairro do Bexiga, em São Paulo, na Funilaria Bexiga, fazendo noites latinas, então é uma noite de celebração da cultura latina, que tem discotecagem, tem aula de dança, tem performance de dança e tem bastante música ao vivo, e é um espaço muito massa, assim, se vocês tiverem energia mais baladeira e puderem no meio da semana, recomendo bastante que vão, toda quarta-feira a gente tá lá. Com alguma frequência a gente toca em alguns outros lugares, como a Casa de Francisca, o Bona, a gente tem shows mais voltados à música tradicional cubana. Dia 16 de fevereiro a gente vai estar no terraço do Edifício Martinelli, fazendo um show de carnaval, com o Sebastian, que era do grupo Francisco Elombre também. A gente vai tocar bastante esse repertório de Bad Bunny. Dia 28 de fevereiro, se eu não me engano, a gente vai estar no Bona fazendo Buena Vista Social Clube, nosso show específico, né. Mas se vocês ficarem vai ter um Sesc Mogi também em algum momento, fico devendo a data para vocês exata, mas se vocês entrarem na página do Facebook ou do Instagram, @banda Kimbará, vai estar sempre lá, é super fácil de falar com a gente. E acho que se eu pudesse mandar alguma mensagem, eu diria mais pra, pô, venham no nosso show, venham nos shows de outras bandas também, venham, frequentem festas, né, de música, cantada em espanhol da Latinoamérica, né, vamos todo mundo se conhecer e celebrar e expandir um pouco esse horizonte e fazer o Brasil ficar um pouquinho mais perto e mais integrado do resto do continente, porque isso a gente só tem a ganhar com isso, né. Com A gente tem certeza. países com histórias semelhantes, né. E esse é um dos objetivos aqui do La Mescla, que é servir aí de ponte cultural, pra latino-americanidade no Brasil. Señores. Olá pessoal, aqui é a Miriam Soares. Vamos fazer uma pequena pausa neste episódio para contar para você que agora a gente tem um programa de apoio no Apoia-se.
Com a sua ajuda, eu vou conseguir melhorar nossa estrutura, investir em microfones melhores, garantir uma edição ainda mais caprichada. Afinal, como sempre dizemos, em lo puro não há futuro. E quem apoia também entra numa lista exclusiva de WhatsApp, onde a gente compartilha notícias e novidades culturais da América Latina. Quer entrar nessa mistura com a gente? Acesse apoia.se/La Mezcla Podcast, mescla com Z, como você já sabe aqui no nome do nosso podcast. E vem fortalecer essa nossa mistura incrível. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. E Daniel, você pode deixar pra gente agora, por último, uma dica cultural? Algum lugar interessante para ir, para conhecer? Algum livro, alguma música, algum site, um museu? Não sei, assim, uma dica cultural, cultura no sentido mais amplo possível. Olha, se fosse escolher uma coisa, assim, não por eu achar mais, importante necessariamente, mas uma coisa que eu gosto muito, recomendaria um disco de um cantor e compositor cubano chamado Silvio Rodrigues, chamado, eh, Al Final de este Viaje, ou Dias e Flores, que são 2 discos que eu gosto muito do começo dos anos 70. São discos do movimento chamado Nueva Canción ou Nueva Trova cubana, e são discos muito importantes para mim. Essa é uma dica legal, pensando em, né, material, sei lá, uma coisa para ouvir. Eh, Tem um lugar em São Paulo também no Bexiga, além da funilaria, que chama Sol e Sombra, que é uma casa muito bacana, que rola shows muito diferentes. Esses Sim, artistas de outros lugares que circulam, né. já entrevistamos aqui o Lucas do Sol e Sombra. Voltem lá, tá num episódio de alguns meses atrás, não vou me lembrar o número, mas deixo tudo aqui por escrito na descrição desse episódio. Daniel, super, super obrigada por ajudar a Mas gente você aqui nessas pontes culturais latino-americanas, porque em lo puro não há futuro. Estamos juntos cuidar dessas misturas culturais e as portas estão abertas aqui do La Mescla para quando você quiser voltar a contar alguma novidade do Quimbará ou de algum outro projeto que você esteja fazendo. Muitíssimo obrigada. pô, obrigado, menino, eu que agradeço o convite, valeu demais aí e tamo junto. É isso, até Tamo a junto. Muito próxima. obrigada. Parabéns. Hasta las próximas.